Oi, gente, vamos resolver um exercício sobre resistência? Essa é uma questão do Enem de 2018. Então vamos lá. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Certo? Então esse é o gráfico aqui, tensão versus corrente, que um cientista observou. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10 vezes I, que é a corrente, mais I ao quadrado. Esse gráfico que o cientista observou descreve a equação V igual a 10 vezes I mais I ao quadrado. É esse gráfico que descreve essa equação. Então tá, o gráfico da resistência elétrica R, do resistor em função da corrente I, é. Então tá, a gente tem o quê? A gente tem um gráfico V, que é a tensão pela corrente, né? Então é esse o gráfico que a gente tem, tensão pela corrente. A gente não quer esse gráfico, a gente quer o gráfico resistência pela corrente. Como é que a gente vai encontrar esse gráfico? Então tá, a informação que a gente tem, né? A equação que descreve o gráfico é V igual a 10 vezes I mais I ao quadrado. Essa é uma equação de segundo grau, certo? E só que eu não quero essa equação, né? Eu quero uma equação que é resistência pela corrente. Mas lembrando aqui das aulas de resistor, a gente vê que a gente tem uma equação que descreve a tensão no resistor, e essa equação é V igual a R vezes I, onde V é a tensão, R é a resistência e I é a corrente. Então vamos tacar essa equação na equação que o exercício nos deu, para ver se a gente descobre o gráfico que representa a resistência pela corrente. Então, tacando a equação aqui em V igual a 10 vezes I mais I ao quadrado, a gente vai substituir V por R vezes I, certo? E observe que eu encontro a equação R igual a 10 mais I. E essa equação é uma equação linear. E o mais importante, essa é uma equação que o gráfico dela seria resistência versus corrente. Resistência por corrente. É isso que o exercício pede, um gráfico de resistência por corrente. Certo? Então a gente encontrou, né, a equação. Agora falta descrever essa equação graficamente, né? Primeiro, a gente sabe que essa é uma equação linear, né? Então, e sabemos que o gráfico que descreve uma equação linear é dessa maneira. Então, das questões que a gente tem aqui, a gente pode excluir a letra A, a letra B e a letra E, porque esses gráficos não representam uma equação linear, certo? Esses gráficos não são lineares. Então, a gente já descartou a letra A, B e E. Então, a gente vai ficar entre a C e a D. Vamos brincar um pouquinho com essa equação para a gente descobrir onde que esse gráfico passa no eixo Y e no eixo X. Então, essa daqui é a equação que a gente tem, né? A gente encontrou ela substituindo a equação V igual a RI, né? Só para recapitular, e a gente chegou nessa equação. Então, vamos fazer aqui R igual a zero. Se eu fizer R igual a zero nessa equação que temos, a gente descobre que o I é igual a menos 10. Então, vamos marcar isso no nosso gráfico, certo? Então, quando a resistência é zero, eu tenho que minha corrente é menos 10. Vamos marcar esse ponto aqui. Então, vamos fazer agora o contrário. Quando a minha corrente é zero, quanto que será a minha resistência? Isso, a gente descobre que nossa resistência vai ser 10.
Então, a gente vai ter aqui, no eixo da resistência, o pontinho 10. E agora, como a gente sabe que esse gráfico é linear, basta traçar uma linha aqui, né? Que corta esses dois pontos. E observe que o gráfico que a gente acabou de desenhar é o gráfico da letra D. Então, a nossa resposta é a letra D. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me mandar pelo grupo do WhatsApp, pelo meu número. E agradeço demais. Muito obrigada.